Então, unidade 15 do livro, porcentagens. A gente vai aprender aí a calcular a taxa de porcentagem, a calcular parte do todo, a tirar, né, que é o desconto, e a acrescentar, que é lucro, ou acrescentar a taxa percentual. Professora, é a página 130? Eu acho que é por aí, Rebeca. Vê se é a unidade 15, porque eu não... É a unidade 15, está escrito porcentagem. Então, é essa mesmo, página 130. Muito obrigada. Então, vamos lá, galera. Porcentagens. Cálculo de taxa percentual. A gente vai tirar o percentual de um valor, seja ele total ou parcial. Então, o que a gente precisa saber para a gente poder calcular a taxa percentual? A gente precisa saber tirar o número decimal de uma fração decimal. Qual a fração decimal que a gente vai usar? Como a gente está falando em porcento, sempre a gente vai usar sobre 100. Se a gente falar 45%, 45 sobre 100. Como que a gente transforma isso aqui no número decimal? 2 zeros, a vírgula vai andar 2 casas para frente. O 45 está aqui, a vírgula está no final. 1, 2, vírgula. Então, 45% é igual a 45 sobre 100, é igual a 45 sobre 100, que é igual a 0,45. Então, para a gente calcular porcentagem, se a gente souber fazer isso aqui, o resto é multiplicar. Então, eu quero 45% de R$3.000. A gente vai fazer 3.000 vezes 0,45. 3.000 vezes 0,45. O resultado dessa conta é 45% de 3.000. Então, o que a gente precisa saber? Passar de fração decimal para número decimal. 7%. 7%. Como que vai ficar? Coloco o 7 aqui. 2 zeros, 2 casas. 1, 2. Opa, vou ter que completar com 0 aqui. Então, 0,07. 7% de 3.000. 3.000 vezes 0,07. Então, isso aí a gente calcula a taxa percentual. Só a gente fazer essa multiplicação aqui. Transformar de fração decimal para número decimal e multiplicar com o valor que a gente quer. Isso é achar a taxa percentual. Nada demais. Isso aqui a gente viu no começo do ano, em aula presencial ainda, lá na escola, e vocês viram a vida toda até chegar no 8º ano. Então, não é nada novo. Então, essa é a taxa percentual. O que o livro também vai trazer para a gente aí? Parte para um todo. Ele vai te dar uma parte de uma porcentagem, uma parte de um valor, e ele vai pedir o valor todo. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu esqueci o apagador. Como que a gente vai fazer isso? No livro aí, eu passei para a página que começa assim, mais problemas que envolvem porcentagens. Acho que é umas 2 páginas para frente, se eu não me engano. Então, tá aí. Da parte para o todo. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em espécies da flora e da fauna no mundo. Em 2019, a área dessa floresta era de 162 mil quilômetros quadrados, o que correspondia a aproximadamente 12% da área original. Então, ele fala que a área hoje é de 162 mil, que significa 12% do que já foi um dia. Ele não diz quanto ela tinha, só diz quanto ela tem hoje. Então, aí a pergunta, qual era a área original da Mata Atlântica? Então, ó, ele deu a porcentagem que tinha, a porcentagem que tem de um valor que era no passado. Então, o que tem hoje é 12% do que já foi um dia. Então, o que a gente precisa para achar esse valor total? A gente precisa achar a unidade. Se a gente tem aí que 162 mil é 12%, a gente precisa achar 1%. Porque quando a gente souber 1%, a gente sabe qualquer valor.
Se a gente quer saber 100%, é só multiplicar por 100. Se a gente quer saber 50%, é só multiplicar por 50. E assim vai. Então, vamos lá. 12% é 162 mil. 1% vai ser quanto? Só multiplicar cruzado e a gente vai ver que é 162 mil dividido para 12. Explicou aqui, ó. 162 mil dividido para 12. Ele acha aí 13.500. Então, esse valor de 13.500 corresponde a 1%. Repetindo o que eu fiz. Eu quis achar quanto que é a unidade, quanto que é 1%, para aí sim eu poder achar qualquer valor. Então, se a gente quer saber o valor do que era a Mata Atlântica, é só a gente multiplicar por 100. Em 1998 era 50%. Só multiplicar o 1%, o valor que corresponde a 1%, por 50. Então, quando a gente acha a unidade, a gente acha qualquer valor. Então, se 1% é 13.500, quanto que é 100%? Só multiplicar esse valor aqui por 100. Multiplicar por 100, só colocar 2 zeros. Então, vai ficar 1.350.000. Esse era o valor em quilômetros quadrados da Mata Atlântica no início. Então, ó, ele deu 12%. Dividi o valor por 12 para achar 1%. Depois, multipliquei por 100. Por 100, porque ele queria saber o valor total. Mas se ele quisesse saber quanto que é 80%, ia multiplicar 13.500 por 80. Se ele quer saber 75%, ia multiplicar o 13.500 por 70. E assim vai. Então, quando ele der a parte, a gente precisa achar a unidade para depois achar o valor que ele quer. Certo? Agora ele vem aí com decréscimos ou descontos. É quando a gente precisa tirar um certo valor do nosso cálculo, da nossa porcentagem. Isso é muito usual em lojas. Desconto é quando tira do valor total, né? Então a gente deixa de pagar. Então é desconto. Decréscimo. Então aí no livro tá: o desmatamento na Mata Atlântica caiu aproximadamente 9% entre outubro de 2017 e outubro de 2018 em relação ao período anterior, 2016 e 2017. Se em 2016 e 2017 foram desmatados 125 km², qual foi a área desmatada no período de 2017 e 2018? Então, o que ele faz aí? Ele tira o 9%. A gente não vai calcular 9%. Ele falou que caiu 9%. Então, a gente precisa tirar 9% de 100. Então, ele faz aí 100% menos 9%, 91%. Então, esse é o valor que a gente tem. Então, vocês têm que ficar ligados na pergunta. Às vezes, ele vai perguntar qual foi o valor que caiu. Aí a gente vê o 9%. Agora, qual foi o valor que ficou? É 91%. Então, a gente tem que ficar ligado nessa pergunta aí, nessa pegadinha. Porque ele pode perguntar as duas coisas. Então, você tem que ficar ligado. Vai ter que ficar ligado no que ele está perguntando. Então, ele fez aí 100% menos 9 igual a 91% de 125. O resto, ele fez igualzinho a gente fez. 91% é igual a 91 sobre 100. Passando para número decimal, 0,91. 2 zeros, andei com a vírgula, 2 casas. Então, ele quer saber 91% de 125 km². Só multiplicar 0,91 por 125. Mesma coisa que a gente fez do início. Mas, o que acrescentou agora? Esse aqui, ó, achar esse 91. Se o decréscimo foi 9, o que ele fez? 100% menos 9%, que é igual a 91%. Quando a gente falar de decréscimo, a gente vai ter que fazer isso aqui para saber quantos por cento a gente está falando. A gente não vai ele não vai falar esse valor direto. Então, quando ele falar disso de decréscimo, de desconto, a gente tem que tirar esse desconto do 100%. E quando a gente falar em acréscimo, a gente vai somar. Vamos ver qual é
o exemplo do livro aí. Só virar a página. As florestas plantadas são compostas predominantemente de árvores semeadas pelo ser humano, cultivadas com enfoque econômico, como o eucalipto para a produção de papel, ou com o objetivo de preservar os recursos naturais, no caso do reflorestamento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 10.000 km² de florestas plantadas. Um projeto do Ministério da Agricultura pretende aumentar essa área em 20% até 2030. Aumentar em 20%. Suponha que até 2025 a área das florestas plantadas aumente em 12%. Aumente em 12%. Quantos quilômetros de florestas plantadas haverá naquele ano? Então, ó, aumentou 12%. A gente tem o valor total que ele deu aí, né? Que é quanto? 10.000. A gente tem 100% mais 12%. Vai dar 112%. Tá vendo que já vai a mais de 100? Então, acréscimo. Então, ele tem aí 112%. Como que a gente faz? 112% é igual a 112 sobre 100, que é igual a 1,12. 2 zeros, andei 2 zeros, andei com a vírgula, 2 casas. 1, 2. 1,2. 1,12. Então, ele quer aí 1,12 de 10.000 km². Vezes 10.000. Então, essa resposta aqui vai dar quanto? 11.200 km². Então, ó, essa é a área com acréscimo de 12%. Então, quando a gente falar em acréscimo, aumentar, a gente vai somar. E quando a gente falar de decréscimo, de desconto, a gente vai subtrair. Toda vez que a gente falar em desconto, vai ficar sempre 0, alguma coisa. Toda vez que a gente falar em acréscimo, em acrescentar, vai ficar 1, alguma coisa. Às vezes pode ficar, vai ter um valor antes da vírgula. Toda vez que a gente falar em acréscimo, vai ter um valor antes da vírgula. Pode ser 1, 2, enfim. Dificilmente vai ser 0. Muito difícil vai ser 0. Então, toda vez que a gente falar em acréscimo, vai ficar valor, vírgula, alguma coisa. Toda vez que falar desconto, vai ficar 0, alguma coisa. Então, já põe isso no coração. Se você fez e deu 1, alguma coisa, desconto, tá errado. Porque isso aqui tá aumentando. Toda vez que tiver um valor antes da vírgula, a gente vai aumentar o que a gente vai multiplicar. Toda vez que tiver 0, alguma coisa, a gente vai diminuir o que a gente vai multiplicar. Então, se a gente está falando de desconto, tem que diminuir. Então, toda vez que a gente fala de desconto, vai ficar 0, alguma coisa. Toda vez que a gente vai falar de acréscimo, vai ficar valor, vai ter um valor antes da vírgula, valor, vírgula, alguma coisa. Aí vai aumentar. Então, é isso que vocês têm que colocar no coração. Porque se chegar aqui, tá falando de desconto, deu 1,5 e tá errado, porque isso aqui vai aumentar. Tem que dar 0, alguma coisa. Então, esse já é um caminho para vocês saberem se tá fazendo certo ou fazendo errado. Show, bonitinhos? Alguém não entendeu alguma coisa?